Ontem eu comentei com você que nós já devemos proteger as nossas operações no Bitcoin. Afinal de contas, nós estamos em uma tendência de baixa. E mesmo assim, algumas pessoas elas sempre me questionam, tá, Gui, mas não seria mais interessante eu fazer uma estratégia de DCA? Bom, hoje eu vou te mostrar que uma estratégia de DCA, ela pode ser muito boa, dependendo da fase do ciclo que você está. Mas se você não souber utilizar essa estratégia com maestria, pode ter certeza absoluta que você vai trabalhar de graça durante um longo período para o mercado. E muitas das vezes você vai sair com nada no final dessa brincadeira. E eu não vou te mostrar isso com um achismo, não. Vou te mostrar dados e cálculos para você entender que a estratégia de DCA ela pode ser uma grande fria se você não souber utilizar ela no momento correto. Existe uma fase bem específica para a gente utilizar a estratégia de DCA. A gente vai analisar o mercado, também vou falar sobre o curto prazo, qual que é a minha expectativa, tanto para o Bitcoin quanto para o Ether e para a Solana também. E a gente vai olhar para essas estratégias para definir aquilo que vale a pena ou não. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, eu quero que você entenda que a nossa maior oportunidade ela estará dentro da fase de capitulação. A fase de capitulação são essas regiões verdes que nós temos aqui no gráfico. São regiões raras de acontecer, mas todo fundo de ciclo de mercado, todo fundo do bear market, a gente sempre está em fase de capitulação. Já expliquei aqui várias vezes como que a gente chega dentro dessa zona e aonde está essa zona. Só que algo que me faz acreditar muito que nós vamos buscar essa fase de capitulação é a tendência dessa linha laranja que nós temos aqui, simples assim. Quando a gente tem essa linha laranja subindo, nós estamos indo buscar a nossa euforia, o nosso topo de mercado. Quando a gente tem essa linha laranja caindo, nós estamos indo buscar a nossa capitulação. E eu quero que você observe que nos últimos dias essa linha laranja ela começou a cair. Isso significa que a gente está já há muito tempo dentro de uma tendência de baixa. Isso significa que a gente vai buscar uma fase de capitulação. E para que a gente aproveite com maestria essa fase de capitulação, a gente tem que ter muito dinheiro na nossa mão. Porque afinal de contas, não adianta de nada a gente ter uma excelente oportunidade se a gente não conseguir aproveitar aquela oportunidade. E nós precisamos nos preparar para essa fase de capitulação. Como que a gente se prepara? Primeiro ponto é vendendo tudo aquilo que a gente tinha, protegendo o nosso patrimônio e estabilizando esse patrimônio lá em cima, para que a gente possa reentrar dentro da fase de capitulação. Não adianta nada você ver o seu patrimônio se desvalorizando em 70%, a gente chegar dentro da fase de capitulação e você não ter nada para poder entrar na fase de capitulação. Então, por conta disso, a gente precisa vender lá em cima. Por conta disso, recentemente eu estou totalmente em estratégia de proteção dentro da carteira Rumo ao Milhão, protegendo e preservando esse patrimônio aqui em cima para que a gente possa entrar lá dentro da fase de capitulação. Inclusive, tem operações abertas no curto prazo aqui, eu vou te explicar como que eu vou me comportar com essas operações. Mas sempre que eu falo em preservação patrimonial, em segurar esse capital, em proteger isso daqui para a gente entrar dentro da fase de capitulação, muitas pessoas viram para mim e falam, mas é melhor a gente aplicar uma estratégia de DCA. Seria melhor a gente continuar comprando o ativo enquanto ele está caindo. Bom, isso daqui é uma das maiores falácias que existe dentro do mercado cripto. A estratégia de DCA ela não é uma estratégia para você utilizar o tempo inteiro. Existe uma fase bem específica para você utilizar a estratégia de DCA. Caso a gente não esteja dentro dessa fase, não é viável você utilizar uma estratégia de DCA. Olha só, se a gente olhar o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, você vai ver que a carteira Rumo ao Milhão ela iniciou no dia 5 de julho de 2023. E se a gente tivesse feito uma estratégia de DCA do início ali da carteira Rumo ao Milhão até hoje, hoje a gente teria por volta de 55% de lucro. Isso daqui representa, praticamente 3 anos aí de mercado e ter apenas 55% de lucro. Para mim isso daqui não vale a pena. Para mim isso aqui não é um jogo de investir em cripto, é um jogo que seria melhor ser jogado com renda fixa. E você quer a prova viva disso daqui, de que se a gente ficar fazendo DCA durante um longo período, tudo que a gente vai fazer é enriquecer corretoras, prover liquidez para o mercado e não vai ter dinheiro nenhum no nosso bolso? Olha só.
Se a gente olhar para MicroStrategy, que é o maior player aí, o player mais renomado de Bitcoin, ele começou as suas compras em 2020. A gente está falando que o MicroStrategy comprou o Bitcoin em 11 mil dólares. E aí, meu caro, você gostaria de ter comprado Bitcoin em 11 mil dólares? Talvez se você tivesse comprado Bitcoin em 2020, sua vida teria mudado. Talvez se você tivesse acumulando esse ativo de lá para cá, sem vender, simplesmente fazendo estratégia de DCA, nesse momento você estaria milionário. Talvez a sua Ferrari ela estaria na garagem e o iate ancorado no fundo dessa casa? Talvez sim, mas talvez não. A realidade é que não estaria ancorado lá. Porque se a gente olhar para a própria MicroStrategy, que é o player que mais aplicou a estratégia de DCA de maneira errada, ou seja, comprando o tempo inteiro, sem pensar em qual região nós estamos, comprando em regiões de 100 mil dólares, pagando preços absurdos pelo ativo, ele aplicou a estratégia de DCA de maneira errada. E quando a gente olha para a própria MicroStrategy, olha só, se a gente vê, ela tem apenas 23% de lucro durante esses anos todos, desde 2020, ou seja, significa que o iate não está na garagem. Porque desde 2020, a gente está falando que o cara está há 5 anos aplicando estratégia de DCA e ele tem apenas 23% de lucro. Se você está jogando esse jogo aqui para ter apenas isso de lucro, ótimo, siga essa estratégia da MicroStrategy. Agora, se você está querendo realmente enriquecer, alcançar a sua liberdade financeira, acumular patrimônio e realmente construir uma estratégia sólida, você precisa comprar e vender os ativos. Porque ficar só na estratégia de DCA o tempo inteiro não funciona no longo prazo. Porque muitas das vezes você está comprando no time super errado e esse timing errado que você está comprando, ele está matando o seu custo. No final das contas, você fica brincando durante 5 anos e se você tivesse pego esse dinheiro colocado na renda fixa, bom, obviamente que a renda fixa do Brasil não está a 15% há 5 anos. Mas se ela ficar 5 anos a 15%, a gente está falando que você teria 75% de lucro e não 23% de lucro, meu caro. Não vale a pena você investir dessa maneira. E aqui é uma água fria para você que acredita na MicroStrategy. O foco da MicroStrategy não é lucrar com Bitcoin, o foco dela é lucrar com as suas próprias ações, que valorizaram não sei quantos 1000% nos últimos anos só por conta das notícias dos players comprando a strategy, acreditando que ela é revolucionária e tudo isso. Entenda, a strategy ela não está nesse jogo para fazer dinheiro com Bitcoin, como ela vende para você. Ela está nesse jogo para fazer dinheiro com as suas próprias ações e ela utiliza o Bitcoin, obviamente, para isso. Mas eu quero que você entenda que a estratégia de DCA ela é válida sim nos momentos certos. Momentos como o que nós estamos vivenciando agora, nós devemos vestir o chapéu de trader, porque essa é a melhor estratégia que nós podemos utilizar nesse momento. E o porquê que eu falo bastante sobre estratégia de trade? Olha só. Sempre que eu falo que a gente iniciou um bear market profundo aí por conta de algumas métricas, muitas pessoas acreditam que a gente ainda não vivenciou aquela grande euforia. Mas saiba que essa grande euforia ela é algo relativo. O que dita para mim se a gente vai interpretar se estamos em bear market ou não é o comportamento dos investidores. Quando a gente olha para os principais players do Bitcoin, eles estão dando saída contínua. A gente teve uma onda de saída no início de 2024, mas veja que eles voltaram a acumular. Depois a gente teve uma segunda onda no final de 2024 de saída, mas veja que eles voltaram a acumular. E nesse momento a gente está no menor patamar possível, a gente está tendo uma grande onda de saída, o preço do ativo ele já recuou mais de 30% e esses players ainda não voltaram a acumular. Eles estão simplesmente limpando as suas posições, saindo simplesmente do jogo. Olha só, se a gente olha para as realizações de lucro, a gente vê as maiores realizações de lucro acontecendo. A gente teve a maior ali quando a gente teve a primeira onda, depois a segunda onda, tivemos a outra maior, e recentemente a gente teve a maior quando a gente olha em termos ali diários, a gente está falando que bateu 9 bilhões de dólares ali realizados em lucro. Quando a gente olha para o consolidado semanal aqui, a gente está vendo que há uma consolidação de realização de lucro muito forte acontecendo nos últimos dias.
dias, muitos players estão saindo. Olha essa região de alta realização de lucro. E eu quero que você veja qual que é a data, a idade desses players que estão vendendo. Quem tem entre 1 a 2 anos, 2 a 3 anos, de 3 a 5 anos de mercado, ou seja, pessoas que são mais maduras, pessoas que são mais experientes, pessoas que entenderam como funciona o ciclo do Bitcoin. Essas pessoas, elas estão vendendo, distribuindo, e essa pressão de venda toda é o que faz com que a gente entre em uma tendência de baixa. Junta isso com o desespero dos investidores do curto prazo que realizam prejuízo, é o que faz com que a gente engate em bear markets profundos. Aquele sentimento negativo de fear, de medo, é o que faz com que a gente continue a nossa tendência de baixa. E diante desse cenário, não tem por que a gente holdar Bitcoin. Mesmo que você acredite na tecnologia, não tem por que você holdar Bitcoin. Se a gente tem uma expectativa da queda se acentuar e um bear market profundo, nós estamos falando de 70% de queda, não tem por que você holdar o Bitcoin. Se você vê a tendência de baixa acontecendo na sua frente, não tem por que você holdar Bitcoin. Entenda. Quando a gente bater topo de mercado, a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo é vender os seus ativos e simplesmente recomprar dentro de uma fase de capitulação. Não adianta você ficar segurando os seus ativos e ficar fazendo DCA, porque chega um momento que o seu custo ali ele é tão alto, você tem tanto patrimônio já consolidado aqui, que tudo aquilo que você coloca de fora não mexe mais no seu patrimônio. Essa história de caiu, comprou, é para quem está jogando o jogo de maneira virtual e não de maneira real. Porque, na realidade, a gente não tem um código secreto do GTA para ter dinheiro infinito e fazendo DCA o tempo inteiro. A real é que todo mundo aqui trabalha durante 30 dias ali por mês para receber um salário, que aquele salário ele é limitado e que você precisa tomar decisões entre a sua vida, pagar as contas, prover segurança, conforto para sua família e ainda investir parte daquilo. E aquele dinheiro, ele é limitado, ele não é ilimitado. Você tem que entender isso daqui, que o seu dinheiro ele acaba. Por conta disso, você precisa vender. Você não pode ficar holdando ativo durante um bear market profundo. E aí algumas pessoas sempre me questionam, tá Gui, beleza, Bitcoin bateu o topo cíclico, mas a gente não teve a grande altcoin season. A grande altcoin season é algo que acontece em ciclos de expansão monetária. Mas se a gente olhar para as altcoins, a gente vai ver que tivemos as maiores realizações de lucro acontecendo nos ativos também. Pega Ether, olha para Ether, toda vez que Ether vem nos $4.000, bumba, uma chuva de realização de lucro. A gente vem aqui, realização de lucro, realização de lucro, realização de lucro. Recentemente que a gente bateu um novo topo histórico e que as pessoas acreditaram que a gente ia para $10.000 em vez de venderem as suas posições nos $5.000, não venderam? Olha o tamanho dessas realizações de lucro que nós temos nesse ativo. Se a gente olha aí para mais uma altcoin, olha para Solana, Solana é a mesma coisa. Toda vez que vai lá nos $230, toma realização de lucro, toma realização de lucro, toma realização de lucro. E aqui essa realização é feita por players experientes e não por players amadores. Uma coisa que eu sempre falo para você é, se você não souber realizar o seu lucro, alguém vai realizar por você. E aí vai chegar um momento que a única coisa que você tem para realizar é prejuízo. E aqui, meu amigo, é onde a conta ela não começa a fechar. Entenda de uma vez por todas, você entrou nesse mercado para enriquecer, para fazer dinheiro. Você não entrou aqui para acumular satoshis, você não entrou aqui para acumular Bitcoin, você entrou aqui para acumular patrimônio. No dia que a moeda corrente global for o Bitcoin e no dia que algo for precificado em Bitcoin e não em dólar, tudo bem, a gente corre o jogo atrás de acumular Bitcoin. Mas enquanto tudo for precificado em dólar, não importa em qual país você esteja, tudo é precificado em dólar, você tem que acumular o seu patrimônio em dólar, simplesmente isso. Porque é o dólar que vai pagar as contas no final do mês, é o dólar que vai pagar o seu jantar, que vai comprar o seu carro, é ele. Então respeite esse dólar, beleza? No dia que o Bitcoin for uma moeda corrente, a gente utiliza ele aí como um meio de conta. Bom, olhando por um curto prazo aqui, quando a gente olha para Ether, a gente viu que Ether chegou em uma região de preço caro, mais uma vez, linha verde aqui em cima. Aqui em cima é simplesmente regiões onde a gente pode procurar por vendas do ativo. A gente vai olhar para um price action, entender como que está o ativo no price action e tomar uma decisão através do price action, porque nós já estamos em região de preço caro.
Bitcoin, mesma coisa, já estamos em região de preço caro, então a gente já vem com essa mentalidade por price action que a gente precisa encontrar sinais de reversão. Bom, quando a gente analisa Ether num curto prazo, aqui eu estou olhando para gráfico de 1 hora, a gente está vendo ele em um canal de alta. Só que nós ainda não temos grandes sinais de distribuição. O que está acontecendo é que nós formamos um topo com divergência no RSI. Isso daqui já começa a nos deixar um alerta aonde a gente deve começar a subir aquele stop que nós tínhamos lá atrás para posições mais perto, ou seja, para a gente começar a sair com um stop gain. E eu não tenho posições em Ether, eu não invisto em altcoins no momento que nós estamos vivenciando, estou analisando o Ether porque eu sei que muitas pessoas ainda continuam persistindo nisso. Mas olhando isso daqui, a gente tem que entender que qualquer reversão que aconteça, a gente deve sair. E a gente vai buscar essas reversões em time frames mais curtos. Ou seja, quando a gente olha ali para uns 5 minutos, vai ser o primeiro a começar a reverter sua tendência. A gente ainda não teve nenhuma reversão acontecendo. Mas veja que nós já estamos começando a forçar a média de 200 períodos. A partir do momento que a gente apresentar um pivô de baixa dentro de uns 5 minutos, aqui a gente já deve sim estopar as nossas posições com um stop gain, porque essa retração ela pode ser uma nova pernada de baixa dentro de um gráfico de 4 horas, porque se a gente olhar para o gráfico de 4 horas, a gente abriu margem o suficiente para ter mais uma pernada de baixa. Olha só, se a gente olhar para essa última pernada de alta que nós tivemos aqui, a gente chegou com RSI na mesma zona que nós estamos nesse momento. Se a gente for traçar Fibonacci aqui em Ether, a gente vai ver que essa onda de alta ela foi até 0,5 de Fibonacci. Se a gente for analisar essa onda que nós estamos aqui agora, nós já estamos próximos de 0,5 de Fibonacci. Ou seja, aqui é uma região onde a gente já deve focar em preservação patrimonial, obviamente que de maneira estratégica. Aqui não é aquele ponto que você sai realizando lucro, porque a gente ainda não tem tantos dados assim mostrando a distribuição, a exaustão desse rally de alta, mas aqui é onde de maneira estratégica você começa a utilizar uma excelente ferramenta que se chama Stop Gain. Você vem subindo ela para pontos chaves, porque se você não conseguir identificar a realização, a reversão, o mercado ele vai te tirar, e ele vai te tirar próximo de um topo. Ele vai te tirar em uma região onde você ainda tem lucro. Você vai conservar esse lucro e você reentra nessas posições mais embaixo, beleza? Eu ainda vejo que esses ativos eles têm espaço para subir, então eu não realizo, mas eu já trabalho com Stop Gain. Obviamente eu não tenho Ether, mas eu tenho Bitcoin na carteira rumo ao milhão. E quando a gente analisa Bitcoin aqui, a gente não vê grandes divergências acontecendo. Na verdade, a gente está forçando aqui em um triângulo ascendente, tá? Onde a gente tem maior probabilidade de romper para cima. Mas lembre-se que 80% dos rompimentos eles são falsos, ou seja, a gente pode ter apenas um flush ali. A gente abriu margem também dentro de um gráfico de 4 horas para a gente ter correções. Obviamente, a gente não chegou em zonas de sobrecompra, ainda tem espaço para subir, mas aqui para mim uma coisa é fato. As posições que foram tomadas na carteira rumo ao milhão em Bitcoin, elas já estão trabalhando com Stop Gain. A gente começa ali com Stop Loss, depois a gente entra para um Stop 0 a 0 e a gente vai trabalhando um Stop Gain conforme o preço ele vai se sustentando. A única coisa que você precisa para poder utilizar um Stop Gain é dar um pouco de margem para o mercado, esperar o mercado se sustentar em uma região, encontrar um novo suporte, a partir daquele suporte você sobe o seu stop para essa região. Ele encontrou um novo suporte, você sobe novamente. O Stop Gain não é uma ferramenta que você sobe ela aleatória, onde você quiser. Ela é uma ferramenta extremamente técnica, onde você tem que saber os pontos específicos para você subir aquele stop. E a gente está fazendo isso porque estamos em um momento bem incerto para o mercado, um momento onde eu acredito que sim, nós estamos no início de um bear market profundo, onde as métricas estão apontando que a gente vai buscar uma fase de capitulação. Por conta disso, a gente utiliza esse tipo de estratégia. Agora, quando a gente chegar dentro de uma fase de capitulação, a gente utiliza outra estratégia. Se a gente não for em fase de capitulação, se a gente voltar para uma fase de bull market, se a alta ela ficar intensa mais uma vez, a gente utiliza outra estratégia.
Eu quero que você saiba que para você realmente enriquecer, você não pode ter uma estratégia engessada dentro do mercado financeiro. Você precisa ter uma estratégia que ela saiba se adaptar, porque a gente tem fases de alta, fases de baixa, fases de lateralização, fases de alta volatilidade, fases de baixa volatilidade. Cada uma dessas fases tem um grupo de estratégias diferente para você poder utilizar. Aquela pessoa que tem uma estratégia de comprar médias móveis não vai ter performance quando o mercado estiver de lado. Aquela pessoa que tem uma estratégia que simplesmente vende ou compra através de Fibonacci. Na hora que você pegar uma grande porrada no mercado de alta volatilidade, a sua Fibonacci ela será varada, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, cada momento do ciclo você utiliza uma estratégia diferente. E você pode ter certeza que se você descobrir como navegar no mercado, tanto na alta quanto na baixa, quanto na lateralização, você vai atingir a sua liberdade financeira. Caso você queira minha ajuda nesse processo, caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões de compra e de venda, as minhas estratégias, aquilo que eu estou executando de maneira transparente, no preço-chave, estratégia, ponto de entrada, ponto de saída, gerenciamento de risco, você pode fazer tudo isso entrando para a carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você será direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Aproveite porque são as últimas 10 horas e haverá um aumento no preço assim que concluir essas 10 horas, então aproveite o preço atual aqui. Nesse vídeo eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão, assista esse vídeo, veja se faz sentido para você ou não a carteira Rumo ao Milhão. Se você é um cara que quer uma lista de 10 bons ativos para enriquecer da noite pro dia, pegar uma porrada de 50.000% dentro de uma meme coin, por favor, não entre dentro da carteira Rumo ao Milhão, porque eu não vou te entregar isso e você me dará muito trabalho nesse processo. Se você quer ser uma pessoa que enriqueça através de um acúmulo de patrimônio, uma estratégia sólida, que vai levar um tempo para a gente chegar nesses resultados, sim, a carteira Rumo ao Milhão ela é para você, eu consigo te ajudar. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Decisões essas que fazem esse patrimônio aqui. Um patrimônio onde a gente saiu do zero, fez aportes durante o período, tem períodos que a gente faz aportes também e faremos aportes em períodos chaves novamente. E aqui a gente toma decisões de compra e de venda e bom, o resultado que nós temos é esse aqui. Se você quiser ver se isso funciona para outras pessoas também, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão. E caso você tenha qualquer dúvida, clique nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão está trabalhando já com stop gain, posicionando de maneira estratégica nosso ponto de saída de Bitcoin. Caso a gente veja a movimentação se estendendo, a gente vai seguir lucrando nessa movimentação de alta. Mas caso a movimentação reverta, seremos os primeiros a sair fora, entendendo que teremos uma nova oportunidade de compra lá na frente. E se você quiser estar junto comigo, você sabe onde encontrar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo vocês de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!